Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre o que é o gama, o que é a exposição GEX, que a gente precisa tanto estudar. Qual é esse mistério do mercado? O GEX, pessoal, é exposição gama. É uma métrica quantitativa que ele mede a sensibilidade das posições de opções do market maker, os dealers. Essas posições mudam de acordo com a variação do preço, vamos falar aqui do ativo S&P, e nesse caso, o S&P vai apresentar ali informações para a gente de gama e exposição gama, que é o GEX. O gama representa a quantidade do delta de uma opção que muda para cada $1 que o preço sobe e fica mais próximo dos níveis de preço das call walls, por exemplo, gama um, gama 2. Então, se uma opção tem 0,5 de gama, aqui temos o gama, mais abaixo vamos mostrar aqui a variação do delta, que vai do 0 a 0,5 a 1, positivas. Aqui vamos ter que o delta específico para calls de 0 a 1 e de puts de 0 a -1. Então, digamos que o mercado está em gama positivo, temos ali o market maker em gama positivo, ele está comprado no ativo, no S&P, e se tivermos mais exposição de calls, temos ali o market maker vendido em calls. À medida que o gama muda, é necessário fazer um reajuste de posições do market maker. Ele não vai querer estar exposto diretamente para uma alta ou para uma baixa. Ele está comprado no S&P e vendido em calls. Então, quando o preço chega em determinada região das calls, o market maker vai balancear sua posição, fazendo provavelmente uma delta hedge. Então, a gente tem a exposição gama, que vai medir como o market maker está exposto. Se a exposição gama é positiva, o market maker está comprado. Se a exposição gama é negativa, o market maker está vendido. Então, o GEX é o total dessas posições de opção, tá? Se a gente vai multiplicar essa exposição gama pelo interesse em aberto, que é o Open Interest, pelo preço do S&P também, e vamos identificar ali as possíveis regiões de hedge do market maker. Em resumo, o GEX reflete como as ações do hedge do market maker podem influenciar a dinâmica do preço. As áreas de GEX podem atuar como imãs ou barreiras, exemplo aqui na atuação de hoje. A gente tem o mercado em gama negativo, então a gente tem essas regiões de gama, vou trazer o S&P futuro, funcionando como imãs ou barreiras, tá? A gente teve aqui algumas barreiras no S&P e temos algumas regiões de imã. Vamos aqui utilizar o exemplo do Nasdaq. O Nasdaq também tivemos barreiras aqui acima. E o imã seria mais ou menos o COWOL 0DTE e Gama Wall 0DTE, porque aqui há um grande interesse em opções por dia, tanto para calls como gama. O gama seria a exposição elevada em opções. Então tem muito interesse aqui nesse patamar do 19 mil do Nasdaq. Então, basicamente, a gente tem gama, é a exposição do market maker, e o delta hedging vai depender da variação desse gama. Se o preço está chegando perto do gama, o market maker tende a fazer reduções de exposição, encerrando aqui as calls ou puts. No caso, o preço subiu, o gama está positivo para o Nasdaq, a gente vê o zero gama aqui embaixo. Então, o gama positivo para o Nasdaq, com a subida do preço, há uma possível realização do gama, rebalanceamento do gama através do delta hedging, que seria o fechamento dessas opções. Em caso de quedas, a gente tem o mercado caindo, vem na zona aqui HVL0DTE, temos ali a possível realização dessas opções, que seria o quê? Uma reversão do preço, uma volta para possíveis altas. Esse seria ali uma movimentação bem simples para o gama positivo. Então, a gente vai estudar gráficos sobre isso, né? Aqui é um gráfico de opções de compra, de calls. A gente vê
O lado da esquerda seriam os puts e o lado da direita seriam as calls. O strike price seria o preço do ativo. Então, à medida que o preço vai entrando, as opções vão entrando dentro do preço, elas tendem a gerar ali maior possibilidade de realizações. Então, à medida que elas vão subindo, chegando nas regiões de alvo, tende a gerar ali uma maior possibilidade de realização dessas calls. Para as puts, o mesmo leitura, só que o gráfico é invertido. As puts seria essa subida aqui pela esquerda. Então, o mercado interessado em puts quando ele está apontando esses gráficos subindo pela esquerda. Isso vão ser leituras que vocês vão aprender ao longo do curso. Vamos definir aqui que o mercado está em gama positivo para a gente compreender o primeiro funcionamento. Depois a gente muda para o mercado em gama negativo. O que é o delta hedge? O delta é outra grega que mede a sensibilidade do preço de uma opção, também mudando a cada $1. Eu vou mandar todo esse material escrito nos comentários aí da aula para que vocês possam ter acesso e fazer uma leitura teórica sobre isso. Tem também como funciona. Os market makers vendem e compram ações a todo momento. Então, o que a gente teria? Teríamos aqui o preço do Nasdaq com opção positiva. A gente tem toda essa região em gama positivo e tem aqui os principais níveis de opção. Temos aqui níveis de opção que são coletados no fechamento do mercado de ontem. Gama positivo significa que o market maker está comprado. Qual é a probabilidade de atuação? Compra-se suportes, vende resistências. Então, a gente vai buscar entender o interesse do market maker, se ele está comprado ou vendido, e vamos identificar também o delta do mercado. O mercado está mais exposto em puts ou em calls para o dia de hoje. Nós teremos essas informações. Mercado mais exposto em calls, com o gama positivo, ele tem a perspectiva de, nas quedas, o market maker colocar a liquidez compradora. E caso o delta em tempo real, nós vamos ler através do Hero e do Jaxbot, ele vai mostrar para a gente se de fato o delta está entrando comprador. Entra o comprador aqui na abertura, chegou numa região onde temos aqui um, dois, três níveis de opções e houve a realização, tanto pelo market maker, pelo próprio mercado. E veio parar somente aqui no Gama 3. Do Gama 3, voltou a entrar head comprador do market maker. Então, em suma, quando o market maker está comprado no ativo, essa é a intenção da movimentação. Ele vai buscar vendas de regiões de topo e compras de regiões de fundo. Além do fluxo do market maker, nós vamos monitorar o delta em tempo real do mercado. Se o delta estiver comprador, a gente pode buscar essas compras. Se o delta estiver vendedor, a gente vai buscar essas vendas, tá? Com possíveis continuidades de queda quando o delta estiver vendedor. E esses níveis de interesse a gente consegue através do pré-mercado, analisando as plataformas e o fluxo em tempo real. Então, o Delta Hedge é como funciona. Temos lá o market maker com delta, com gama positivo. Temos maior exposição, por exemplo, para o dia nessas regiões, call wall, 0DTE, put wall e HVE. Então, no gama positivo, o market maker ele vai injetar liquidez. Ele tende a comprar fundos e vender topos. O market maker vai vender uma call para quando ele está querendo proteção. Então, se ele está comprado nesses patamares de preço, o mercado compra calls aqui, o market maker vai vender essas calls. O market maker é a nossa contraparte. Se ele também está comprado, o mercado compra puts, o market maker vai comprar essa região de puts aqui. Então, quando o preço busca essas extremidades, a gente vai ter uma mudança do delta. O delta, como vai funcionar? Como eu estava mostrando para vocês,
Nós temos aqui calls, o gráfico subindo pela direita, e puts, o gráfico subindo pela esquerda. O delta vai ter uma variação para as calls de 1, 0,5 e 0. Quando o preço está longe do nível de calls, o delta é zero. À medida que o preço vai, no caso, subindo, buscando regiões de calls, o delta vai se aproximando de 0,5. Isso quer dizer que a cada $1 que o S&P se move, o delta hedge do market maker vai ser 0,5 por calls. Ele vai precisar vender 0,5. Qual é o delta máximo? É o 1 para calls e o -1 para puts. Pegando o exemplo de calls, quando essas calls entram dentro do dinheiro, ou seja, quando está lá no objetivo das calls, é o delta máximo. Então, a partir daqui, desse ponto, começa uma maior necessidade de hedging do market maker. Ele está comprado no ativo, o ativo subiu, chegou no delta 0,5, ele vai começar a fazer um desmonte dessas posições. Ele não necessariamente vende o S&P, mas ele fecha as calls, começa a entrar ali uma força de realização. E a maior força de realização é quando a gente tem o delta 1, ou seja, quando o preço busca ali a região do strike das calls. Por exemplo, eu estou falando do S&P, mas o exemplo de hoje é mais cabível no NASA, que está em gama positivo. Então, aqui foi a região de delta hedging por encerramento das puts. Daqui a pouquinho a gente chega lá. E à medida que o preço vai subindo, a gente tem primeiro a região de calls. Então aqui a gente tinha, quando o preço estava nesse patamar, tínhamos aqui o delta zero das opções. Quando chegou nesse nível aqui, as opções chegaram no delta 1. Há uma necessidade de realização. Porém, o fluxo do mercado continuou comprador. Então, teve aqui uma briga, mas houve entrada de fluxo comprador ainda. E chegamos a outros patamares de preço, onde tínhamos concentração de opções, e o delta foi 1. Aqui o mercado entendeu que já estava caro para o dia, e o market maker, quando temos aí o delta 1 das opções, ele começa a realizar. Então entrou realização do market maker e o próprio mercado também foi junto, começou a realizar as calls. Então, a gente tem essa perspectiva de movimentação que é trazida pelo gráfico. As calls estavam no delta zero, quando subiu até o delta 1, chegou no maior patamar de interesse das opções, há uma necessidade de realização dessas calls. Caso o mercado não realize calls apenas, também comece a vender o S&P, há uma maior probabilidade dessas realizações funcionarem. E são esses extremos que a gente vai buscar. O delta 1 das opções de call e o delta -1 das opções de put. Ambas trazem possível realização em gama positivo. O próximo gráfico mostra um pouquinho melhor essa situação. Seria a combinação do gama com o delta. A gente vai ter sempre essa leitura. A opção de gama e a opção de delta. E aí, claro, a gente tem o valor também das opções. Nós temos aqui o preço do ativo, ele está no gama, no delta zero das opções. O preço começa a subir. Então, começou a subir, chegou aqui no delta 0,5 e vocês veem que tem uma exposição máxima do gama próximo do delta 1. Isso aqui já é mostrando para gente uma possível região de realização. Por isso, muitas vezes, o ativo não chega nas regiões de opção, porque ele chega no gama máximo e você vê que começa a ter um decaimento do gama, que é a realização do próprio ativo, por exemplo, do S&P. E quando chega no objetivo total, que é o delta 1, a gente amplia mais ainda a necessidade de delta hedge. Além do gama decair, a gente tem o delta máximo e podemos ter uma combinação de fatores. Venda das opções, ou seja, redução do delta, já que chegou no máximo, e realização também do gama, essa linha verde,
Então, venda de opções e venda do próprio ativo. Então, basicamente, essa movimentação para o gama positivo. O valor da opção que estava no delta zero chega no delta 0,5 e quando chega no delta um tem a necessidade de vendas das opções e, pela própria exposição gama, chega numa espécie de gama máximo, de curtíssimo prazo, tem a necessidade de venda tanto do ativo, SPX, quanto da realização do delta. Então, vamos ter dois possíveis efeitos nesses patamares de resistência, que é realização do gama e realização das calls. Temos possibilidade de ter duas forças de venda: venda direta no índice e a venda também pelo fechamento das calls. Basicamente, esse é o movimento de delta hedge em gama positivo. O market maker amplia a liquidez do mercado. Com o delta hedge, ele vai ter ali a necessidade de comprar as quedas em pontos determinados e vender os ralis em pontos determinados também. Depois que o índice perdeu a VWAP de fato e já visitou o Gama 3, voltou a ter delta vendedor aqui na região do call wall. É o que está acontecendo aqui em Gama positivo. Então, a leitura básica para o Gama positivo é essa: possibilidade de compra de fundo e possibilidades de vendas de topo, sempre nas opções, dando ali para gente esses melhores pontos. Algumas vezes os índices não vão chegar nessas regiões, não só os índices, mas qualquer ativo. Isso para gama positivo, tá? Temos aqui também a explicação do que acontece em gama positivo, que basicamente é gama positivo. É, gráfico de calls, gama mais positivo, subindo pela direita. Gráfico de puts, gama negativo, essa subida aqui pela esquerda. Esses gráficos nós vamos olhar eles diariamente quando estivermos fazendo o nosso pré-market. Então, um impacto do mercado com gama positivo é justamente isso. A gente sabe quais são os níveis de gama, sabe os níveis de exposição. Cada nomenclatura dessas aqui, combo, gama 4, call wall, gama 3, HVL, HVL 0DTE, gama 1. Cada nomenclatura dessa está dizendo para a gente a possibilidade de ter muitas opções ou poucas opções. Os níveis eu vou explicar na próxima aula. Então, lembrem, no gama positivo, possibilidade de compras desses fundos e possibilidade de vendas nesses, nas regiões mais elevadas ali, que seriam os alvos das opções para o dia, um call total, talvez, e alguns pontos aí também de resistência. Em gama positivo, podemos dizer que esses níveis são suportes e resistência, pois são pontos onde o market maker provavelmente vai precisar ajustar o seu gama e o seu delta. A imagem que mais traz essa informação para a gente de uma maneira clara é justamente essa imagem aqui do gama junto com o delta. O gama chega a um patamar máximo antes do delta um das opções. E quando a gente tem a região de gama máximo com a região de delta um das opções de calls, há a possibilidade de realização de vendas nesses preços. Claro, tem dias em que o fluxo continua, ele pode fazer um rompimento dessas regiões, mas isso não é tão comum lá para o gama positivo. Para o gama negativo, a leitura é um pouco invertida. No gama positivo, a gente geralmente tem o market maker retirando a liquidez do mercado.
São trades mais de rompimento. Então, possivelmente, o S&P para nós está em gama positivo no dia de hoje. Perdão, gama negativo, como a gente sabe, o zero gama está muito acima do preço. Quando o preço está abaixo do zero, é negativo. Então, a gente tem a mesma leitura que preço abaixo do zero gama está em gama negativo. Então, as regiões não são tão claras como as regiões do gama positivo. Nós vamos ter regiões aqui onde esses rompimentos tendem a dar continuidade de movimentação. Então, poderiam ser pontos de compra, na verdade, amplitude de movimentação aí. O market maker já vai trabalhar de uma forma diferente no gama negativo. Mas eu vou deixar isso para a próxima explicação, para a próxima aula, para ficar mais claro o que é o gama positivo e o que é o gama negativo. Por enquanto, vocês ficam com a informação da necessidade de hedge do market maker quando chega nesses pontos de opção. E o hedge é tanto fechamento de posições por calls e puts em gama positivo e também fechamento de exposição gama. O gama é a venda ou compra do próprio ativo. E o delta hedge seria o encerramento das calls nesses pontos acima do preço. E nos pontos abaixo do preço seria o encerramento das puts, que geram possivelmente movimentos contrários ao preço. O preço estava subindo, chegou na região de calls, ele vem possivelmente para uma realização. E o preço estava caindo, chegou na região de puts, há uma realização também. Realização de compras seriam vendas por gama e por delta. Realização de vendas seriam compras por gama e por delta.